pessoal, eu sei que eu passei um tempo sem histórias pra contar, mas hoje eu tenho uma história pra contar, porque os meus pássaros fizeram sem o meu consentimento. Ok, olha só. Eu sei que vocês devem conhecer o famoso Harry. Ela é a estrela do canal. Se você não conhece ele, você não me conhece. Eu deixo ele no próprio quartinho dele pra ele não desarrumar literalmente tudo que ele vê pela frente. É como se fosse uma sala de detenção. Eu fico meio preocupada porque deixar o Harry sozinho, sem um amigo pra conversar e deprimido. Bem, em 2019 eu conheci e peguei a Tofu. E uau, só percebi agora que fez muito tempo que eu peguei ela. Tofu, eu achava que você ainda era um bebê. Ela definitivamente não é tão conhecida e famosa quanto o Wally, mas estamos falando dela agora. Então, eu fiquei muito nervosa de apresentar a Tofu pro Wally porque, bem, ele nunca teve um animal de estimação além dele. Eu pensava que, bom, pássaros são bem particulares e vocês sabem que eles podem brigar e se odiar por nenhum motivo. E assim, algo assim, eu não sei. Eu fiquei preocupada de os meus pássaros serem meninos maus um pro outro, o que dobra o meu problema. Eu segui 3 etapas que você precisa fazê-los para apresentá-los. Deixá-los em áreas separadas, apresentá-los lentamente com mãos dóceis e de repente eles viram melhores amigos. Então, sim, o meu plano B de ter 4 pássaros caso a Tofu não funcionasse já não é mais necessário. Então, bem, eu tenho 2 pássaros que servem de companhia um pro outro enquanto eu estou fora. Nada poderia dar errado, né? Absolutamente nada. Então, chegamos até 2022, 23 até, onde tudo tava indo bem. Só que tudo mudou de repente. Eu fui dar comida para os meus 2 pássaros lá no quarto deles. Então, encontrei perto deles 3 ovinhos. Uou, pera, o quê? Ok, primeiro eu só vi algumas coisinhas pequenininhas, porque os ovinhos de pássaro são bem pequenos, e por mais que isso pareça uma pulga, não é. Eles são literalmente do tamanho de uma moeda. E eu sei que você está pensando, ei Jaden, por que você não acha isso ótimo? Jaden, isso é um milagre da vida. Você não vê? Sim, ok, mas exatamente, não! Eu não quero mais pássaros, e principalmente aqueles que precisam de muita atenção e são super frágeis. Então, sabe aquele meu plano de ter 4 pássaros caso a Tofu e o Wally não se dessem bem? Eu não quero mais esse plano de volta. 2 pássaros pra mim já chega. Especialmente quando um deles passou a vida inteira sendo um FTB. Quem tem um gremlin de estimação sabe que a energia dessas criaturinhas equivale a 3 animais de estimação ao mesmo tempo. Ou seja, eles são muito confusos. Se o meu prato ficasse cheio, eu com certeza ia submeter ao alcoolismo. Eu vi aqueles 3 ovos e pensei no meu seguinte problema. Ok, eu não tenho tempo pra isso. Eu tenho umas coisas importantes pra lidar. Não! Eu não posso fazer isso, principalmente porque tem 80% de chance de dar errado. Não é 100%, mas ainda tem chance. Eu sei que eu não posso excluí-los, mas eu também já não quero ter mais pássaros. Eu pensei imediatamente ao ver os ovos. Não, isso não é possível. Com certeza eu tenho que ver um médico. Diferente dos cães e gatos, você não pode simplesmente talhar os pássaros. Você pode, mas usando medidas medicinais ou outras coisas. É mais fácil admitir, o médico só vai te falar para evitar que os pássaros tenham espaço de aninhamento. Ou seja, você tem que impedir que os pássaros consigam fazer ninhos. Se eles encontrarem algum cantinho escuro que eles gostam, eles vão começar a tratar como ninho e rapidamente vão fazer ovos. Ou seja, sem ninho, sem problema de pássaro, que legal. Então eu fui procurando muito confusa, porque lá só havia uma árvore onde os passarinhos ficavam e uma gaveta que eu tinha colocado lá para guardar as coisas e lá estavam os ovos. Como isso nem se assemelha a um ninho? Você pode simplesmente cair aqui e os ovos virarem omeletes. Tofus, os espíritos maternais estão falhos. Então depois de andar um pouco, puxei a gaveta para descobrir que... Oh meu Deus... Esses pássaros estão secretamente se enterrando no fundo da gaveta, como se estivessem planejando uma fuga. De alguma forma, a Tofu e o Wally conseguiram encolher os seus pequenos corpos de passarinho no fundo da parede e começaram a mastigar para conseguirem entrar nas gavetas. Literalmente arrascaram a cabeça de cima para baixo como uns animatores de Bob Esponja. E deviam ver toda a sujeira que estava fazendo. Tá aqui uma foto, mas não importa. Vamos lá. Parecia uma construção inteira de Hope House. Então eu fui ver na gaveta e finalmente tudo fez sentido. Sempre que eu estava no quarto, oi mãe, nós estávamos com fome e com sementes e como você vê, não tem nada nefasto acontecendo. Eu saio e bum, direto pra nificação secreta. Eles se tornaram criminosos. Enquanto eu chutava os pontos, eu descobri que, bem, nem sei qual desses cabeças de Knuckles botou os ovos.
Quando eu adotei a Tofu, eu tenho certeza que era uma menina, uma bela lady. Então eu fui recomendar com uma amiga, porque ela me disse que se a Tofu fosse uma fêmea, era mais fácil assim um Wally conseguir socializar com ela. Então eu acabei comprando a Tofu pra ser uma companhia do Wally. Só que assim, quando o Wally chegou, eu percebi que eu não sabia o gênero dele direito. Ele tinha pequenas manchas verdes nas suas bochechas. E nós só sabemos o gênero de um pássaro assim que fazemos o teste de DNA. Então, como na época isso não era algo tão importante, eu deixei passar. Porque eu chamava ele de meu grande homem por causa do jeito que ele agia e da forma que ele pensava. E muito porque ele era másculo. Mas era só um pensamento ou algo assim. Então eu percebi que esse tempo todo, o pássaro cujo eu vivi com ele 7 anos poderia ser uma fêmea e possivelmente mãe desses ovos tão confusos. Pois sim, os pássaros não precisam dos machos para conseguir se reproduzir. E bem, por exemplo, as rainhas, elas estão se reproduzindo a todo momento e sem nenhum galo por perto. É só, bum, ovo. Então, eles não precisam nem ter muita utilidade no galinheiro, cujo não botam ovos. Eu percebi isso e pensei que o Wally poderia ser uma menina. E isso me deixou maluca. Eu peguei os 2 pássaros e uma rápida olhada no buraco negro deles me fez perceber que definitivamente era Tofu. Além disso, quando o pássaro produz ovos do mesmo tamanho que ele, é óbvio que, bem, ele está lá reproduzindo os ovos. Eu fui lá ao veterinário fazer uma visita para ver se a saúde geral da Tofu estava tudo ok, para que não tivesse nada de errado quando ela botasse os ovos. O veterinário disse, ok, ela parece bem como as vetarinas, mas ainda tem mais uns ovos nela. Quando você vai parar de fazer essas coisas? Nós não temos tanto dinheiro pra gastar. Além disso, a conta do veterinário não foi nada divertida. Então, bem, eu estou meio que encrencada. Os cornos possuem chance de, é claro, morrer ao botar ovos. Tem chance de o pássaro literalmente, enquanto está botando o ovo, prender e morrer. Ou seja, eu não queria que nada disso acontecesse com os meus pássaros. Todo ovo que nascia era uma montanha de ansiedade pra mim. Yupi! Então, meu médico disse que os cornos botam ovos há dias. Ou seja, a cada dia a Tofu iria botar um ovo e iria sair lá um novo cheque. Então, nós saímos, algum tempo se passou e a Tofu fez, no total, 8 ovos do caralho. Yay! Então, eu definitivamente fiquei muito preocupada que eles só costumam fazer 4 ou 5 ovos. Mas não, eles tinham literalmente ovos empilhados em outros. E isso é bem preocupante um bocado. Eu vi lá e pensei que a Tofu talvez estivesse. E li um manual de o que fazer depois que o seu pássaro botou ovo sem a sua permissão. É trocar ovos reais por ovos falsos. Ela não podia simplesmente trocar os ovos da Tofu na frente dela, porque ela ia ficar, o que porra? Que diabos? E ela vai voltar eventualmente a fazer mais ovos. Então os meus amigos que passaram por isso me deram ovos falsos de corno. Porque eles tinham cornos em casa. Então me deram apoio medicinal e físico e mental. Assim eu poderia trocar os ovos da Tofu sem ela perceber. Então ao trocá-los, eu troquei. Sem ela perceber. Ela não iria perceber que eram ovos de plástico e eventualmente iria esquecer deles. E só continuar com a vida. É claro, isso funcionou. Enquanto eles estavam comendo, eu iria trocar os ovos. Então funcionou. E finalmente, agora eu tenho ovos plásticos. Mas agora vocês devem estar pensando o que fazer com os ovos verdadeiros. Bem, eu fui lá e fui ver. O Wally poderia ser tanto o pai quanto a mãe desses ovos. E eu não sabia o que fazer. Eu não podia simplesmente perguntar se você era o pai. Então eu fui lá na Google e pesquisei o que fazer com os ovos. Tinha 3 opções do que fazer com eles. Algumas das opções era simplesmente fritar, porque eles podiam ser um ovo de galinha. Mas algumas das opções eram um pouquinho mais problemáticas. Como, por exemplo, você simplesmente podia amarretar eles. O que eu acho um pouco violenta demais pra mim. Ei, Tofu, esses são os seus primeiros ovos da vida? Você mesmo que fez? Não. Eu não vou fazer isso. Então, a segunda opção foi colocá-los no freezer, como uma forma bem mais fácil. Mas a terceira, que eu achei mais louca possível, é fervê-los. Tipo, eu sei que a humanidade come ovos desde que começaram, mas assim, ferver os ovos do meu próprio pássaro parece insano até demais. Muito insano, realmente, eu posso traumatizar eles.
Ou seja, eu deixei eles no freezer para que eles ficassem guardados e eu tivesse certeza que nada iria acontecer com eles. Então, eventualmente, eu fiquei calada e sem falar muito disso. Tipo, oi, ovos da Tofu. Eu não sei o que fazer com esses malditos ovos. Eu não tenho coragem de fritar os ovos. Eles ainda continuam no freezer e bem, eles estão lá congelando. E sem muito o que fazer, eu não sei o que fazer com eles. Sempre que alguém me tenta dizer que eu devia ter feito algo a mais ou comê-los e levar tudo na boa, eu digo, porra, eu não sei lidar com os ovos da minha própria pássara, eu não tenho coragem. Por favor, me ajuda, socorro, eu não sei lidar com isso. Eu sou muito inocente e deixei os ovos congelando, assim os dois pássaros não suspeitaram, mas o Ori começou a ficar um pouquinho nervoso. O mundo tá sempre contra mim, por quê? Essas são as responsabilidades. A Tofu, felizmente, tá bem. Eu tirei aquela mania aí e finalmente deixando eles. Perderam. Ei, você também gosta de pássaros? Sim, eu tenho 2. São super calmos. Pássaros são animais muito extrovertidos e que causam muito caos. E muito provavelmente você pensa que eles são um dos animais mais difíceis de se cuidar. E quando eles fazem ovos, é uma opção bem difícil de fazer o que escolher com eles. Os 2 pássaros são amáveis e por mais que as pessoas me digam pra comer eles, foda-se. Todo mundo que tem pássaro vai concordar comigo, porque realmente os pássaros são companhias bem agradáveis. Por mais que eles sejam muito aclamativos, ainda vale a pena ser uma companhia boa. Olá pessoal, obrigado por terem me ouvido dublar a JD Animations. A equipe de animação tá passando algumas fanarts. E muito obrigado. Já agora, eu não tô dublando muito por causa das férias. Das provas, mas eu vou dublar mais daqui a pouco. Obrigado. Esse é o Clyde Show da JD Animations. Hoje vai aparecer. Eu não vou aparecer lá porque é mais 18 e tal, eu não gosto. Então, obrigado. Até mais e um Feliz Natal pra quem tá vendo.